cada um pegar um versículo que fica bem rapidinho para a gente terminar o estudo e a gente aproveita o tempo. Eu peço para vocês, para a gente conversar dentro do conteúdo, para a gente aproveitar o máximo do que a gente vai estudar. Qual é o tema que nós vamos estudar? Batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo. Então você vai pegar aí, vou começar daqui, aí em volta, tá? Então vamos lá, louvado seja Deus. Aí vocês decorem, porque eu sou ruim, viu? Vão ser muita gente aqui. Então, então vai ser assim difícil para me repetir às vezes, ó. Medita, Mateus capítulo 3, no verso 11. Tô vendo, eu tô vendo. Mateus capítulo 3, verso 11. Isso. Não, ela aqui, ó. Aí eu vou fazendo assim, eu vou entregando um versículo para cada. Vai ser bem rápido, você vai ver como é que a gente vai aproveitar dele. Mateus 3, nós temos um celular tocando aí, ó. E Marcos, presbítero Atenildo, Marcos capítulo 1, verso 8. Cooperador Rafael, Lucas capítulo 3, verso 16. Lucas, vou fazer assim, Lucas 3, 16. Se eu ficar falando capítulo, versículo, né? É melhor a pessoa decorar, né? Lucas 3, 16. A irmã Lala, João 1, 33. Não, é o Evangelho de João. João 1, 33. E a irmã Camila, Lucas 24, 49. A irmãzinha, qual é o nome da irmãzinha? Maria Júlia. Atos, decora aí, viu? Atos 1, 4, 5 e 8. Atos 1, 4, 5 e 8. Atos Meu é João. Seu é João, capítulo 1, 33. O seu você já 3, 16. Isso. Vocês decoram aí, porque para me repetir, às vezes eu posso me perder aqui. Deixa eu ver aqui. Como é o seu nome, João? Cauane. Jesus tem uma grande obra na sua vida, viu, Cauane, viu? Deixa eu ver tua mão direita. Estende tua mão direita aí. Não, estende aqui. Estende pro meu lado. Isso. Vira ao contrário. Ó. Será que você não comprou esse negocinho que ele é consagrado, não? Você comprou os hippies lá, aqueles pessoal do hippie? Vendo na rua? Certo. Depois do final do culto, a gente faz uma oração aí. Confirmação. Porque a gente tinha um rapaz que tinha uma fitinha dessa, o braço dele endureceu ontem, né? Você viu, né? Você provou isso aí, endureceu o braço dele. E a Cauane, João, capítulo 20, verso 22, Novo Testamento. João 20, 22, Cauane, João 20, 22. Você tem Bíblia aí, Renato? Não tem, né? Vitor, abra aí. Deixa eu ver. Aqui acho que é repetido aqui. Nicolas, vou tocar a decorar. Pode ler os dois, não tem problema não. Pronto, Vitor vai ler o Evangelho de Lucas 15 e o 67, né? Capítulo 1, verso 15 e 67. Lucas 1, 15. Isso, Lucas 1, 15. E louvado seja Deus. E a diácono Nicolas. Nicolas vai voltar ela. Tá bom. Tá bom. Lê aí João 16. E Evangelho de João 16, 7 até o 14. Deixa só abertinho para mim poder argumentando. Olha como só, o estudo vai ser proveitoso, irmão, porque tem bastante gente. E aí quando é bastante gente, dá pra gente aprender, né? Atos 1, 3, 4, Hã? Atos 1, 3, 4. Ei, tu perdeu? Perdeu, vou me ajudar Mas não vai repetir também? Você
já tá em Atos, não vai repetir. Pronto, deixa de em novo. Atos, que aí quando eu for estar aqui, aí eu já... Não vai repetir? Porque eu vou ver, já estou aqui na frente. Já achou? 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 Minha mãe. Aí, ó, é a diaconisa. A diaconisa vai procurar Você tá bem. Tô vendo a Bíblia. Atos, capítulo 2, verso 4. Atos 2, 4. Atos 2, 4. E era bom até trazer uma canetinha, né? Um papelzinho, rascunho, né? Pra todo mundo notar, fica até melhor, né? E a Andresa, Atos 1, 8. Não, Atos 4, 31. Ponto, pode ser. Atos 4, 31. Certo? Atos 4, 31. Tá pertinho. Você foi? Foi. Certo. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou pedir para que a gente possa se concentrar ao máximo para aproveitar o tempo e a gente não conversar algo paralelo para não perder tempo. Vocês sabem quem é a pessoa do Espírito Santo? Quem é que sabe? Quem é que sabe quem é o Espírito Santo? Levanta a mão aí. Ninguém, gente. Meu Deus. O Espírito Santo é Deus. É um só. O Pai e o Espírito Santo. Isso, o Espírito Santo é Deus. Então ele precisa primeiro que eu tenha uma regeneração, como nós estudamos, para ele morar dentro de mim. Quando eu aceito o Espírito Santo, ele está comigo. Agora, ser batizado no Espírito Santo é outra coisa. Aí a evidência é falar em mistério. Aí vem o dom, que é o dom de línguas, né? Como as irmãs falam, minha esposa fala, é o dom de línguas. Um dia me perguntaram, pastor, eu não vi você falando em línguas. Me falaram isso, né? Não, eu fui para o monte ali, aconteceu ali, de eu falar algo e a irmã interpretar. Porém, depois desse tempo eu não falei mais. Aí eu lhe pergunto, eu num confronto espiritual, o diabo disse assim, você não fala em línguas. Aí eu confrontei o diabo na direção do Espírito Santo, porque Jesus confrontou ele lá para lá. Eu disse, João Batista era cheio do Espírito Santo, falava em línguas? Entendeu? Então, o dom de línguas, a evidência, é uma das evidências que você foi batizado no Espírito Santo. Vamos lá? Então, eu vou pedir para vocês prestarem atenção para a gente poder aproveitar o tempo, tá bom, irmãos? Uma das doutrinas principais das Escrituras é o batismo no Espírito Santo. Certo? Batismo no, ao invés de batismo com. Então, veja, batismo no e batismo com. Existe uma diferença com o Espírito Santo. A respeito do batismo no Espírito Santo, a palavra de Deus ensina o seguinte. Primeiro, olha só. O batismo no Espírito Santo é para todos os que professam sua fé em Cristo, que nasceram de novo. Então eu abro um parênteses aqui, nascer de novo. Nascer de novo é uma nova criatura, um novo pensar, ela é uma vida transformada, regenerada. Ele abandonou todo seu costume, todas as suas coisas. 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então o Espírito Santo só pode batizar quando a gente aceita Jesus. A gente era guiado, antes de aceitar, nós era guiado pelos príncipes deste mundo. Nós era o quê? Filhos da desobediência. Certo? Então quando nós aceitamos a Jesus, Jesus faz uma limpeza na casa, como diz lá no livro. Como diz na palavra, diz que quando o espírito imundo sai de um homem, ele procura lugares áridos. Por que ele sai de um homem? Porque o Espírito Santo está nele. O Espírito Santo está com ele. Então ele está ajudando, está convencendo ele do pecado. Agora, ser batizado no Espírito Santo é outra coisa. Então, irmãos, quando a pessoa deixa o vício, as imoralidades, todo o pecado, ele há uma regeneração dentro dele. E quando ele busca, que tem que buscar, ele é selado com o Espírito Santo. Você pode até num ciclo de oração ser selado. Na sua casa, num monte, numa vigília. Certo? E falando numa vigília, vai ter uma vigília, depois eu falo para os irmãos aí, lá no sítio Brabo, depois eu conto, tá?
Ó, então vamos lá. O batismo no Espírito Santo é para todos que professam sua fé em Cristo, que nasceram de novo. Então, se a pessoa não nasceu de novo, não tem como o Espírito Santo habitar dentro dela. Assim recebem o Espírito Santo para neles habitar. Ou seja, a regeneração. Em segundo lugar, um dos alvos principais de Cristo na sua missão terrena foi batizar seu povo no Espírito Santo. Quem ficou com Mateus 3:11? Vem aí para nós. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é poderoso, mais do que eu, e não sou digno de levar suas sandálias. Ele vos batizará com água e com o Espírito e com fogo. Fica subentendido que quem batiza com o Espírito Santo é quem, gente? Jesus. Jesus. O homem batiza com água, né? Para o arrependimento. Por que para o arrependimento? Porque não dá para me batizar uma pessoa que ainda está fumando, está bebendo, não teve uma regeneração de vida, não abandonou o mundo. Por isso que o batismo é para arrependimento. É verdade que tem às vezes gente que se batiza de todo jeito e Deus, assim, e toda regra tem exceção, e acontece da pessoa ficar firme, e outros não, entendeu? Toda regra tem exceção. Quem ficou com Marcos 1:8? Eu. Lê para nós aí. Eu em verdade tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Amém? Amém. Lucas 3,16. Parece que é só uma reconfirmação. Acho que eu vou ter que pegar do começo e do fim. Mas vamos ver aqui, vamos trabalhar. João, capítulo 1. Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de destar e correia das apacas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então veja bem, irmãos, que uma das principais promessas do Senhor que teve lá em Joel foi no tempo, ele disse, haveria tempos, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, terão visão, terão sonhos, os velhos, né, profetizarão. Então, o intuito de Jesus batizar o povo regenerado é para que venha testemunhar do seu poder. Porque você só pode testemunhar daquilo que você recebe. Não é isso? Então aqui, ó, ele ordenou aos discípulos não começarem a testemunhar até que fossem batizados no Espírito Santo e revestidos de poder do alto. Ele disse, olha, vocês vão ser selados, ou seja, vão ser preparados pelo Espírito Santo para vocês poderem testemunhar. Testemunhar do quê? Do poder de Deus, falar da salvação, pregar o Evangelho às pessoas. Entendeu? Veja a importância, irmão, de você ser cheio do Espírito Santo. Se Jesus, que foi ungido com o Espírito Santo, ele foi ungido, ele não foi batizado, ele foi ungido com o Espírito Santo, que foi lá, ele teve que vencer o diabo, ele venceu na palavra, né? Por quê? Porque ele jejuou 40 dias, 40 noites, se preparou, foi ungido com o Espírito Santo. Imagina nós, irmão. Imagina nós, vamos para o campo de batalha, vamos num lugar de libertação. O demônio olha para você e diz assim, isso aqui não tem nem o Espírito Santo, nem tem autoridade. Entendeu? Porque nem todo mundo às vezes está apto para expulsar. Por quê? Porque tem que ter um preparamento. Jesus se preparou. Paulo se preparou. Tem que ter. Entendeu? Então aqui, ó, o batismo no Espírito Santo é uma obra distinta. E a parte da regeneração, ou seja, é a parte da regeneração, porque começa de você ser convencido pela palavra. Tem gente, rapaz, você prega o dia todo e não pode estar aqui. A Bíblia diz, ele já não quer saber, Deus só quer o coração. E vai para a igreja de todo jeito, de toda maneira. É aquela vida, quer ter uma vida no mundo e na igreja, no mundo e na igreja. Ou seja, ela não foi regenerada. Quando ela é convencida pela palavra e convencida pelo Espírito Santo, ela automaticamente ela se torna uma pessoa regenerada. Quem entendeu, diga glória a Deus.
também por parte ele efetua, ou seja, sabemos que sem o Espírito Santo fica difícil caminhar, porque só ele convence o homem do pecado. Davi, quando ele falou lá no Salmo 51, ele disse, Senhor, volta da alegria da minha salvação, não retires de mim teu Santo Espírito. Então por quê? Porque ele sabia que se fosse retirado o Espírito Santo da vida dele, ele sabia que ele é o único que convence o homem do pecado e do juízo da justiça. Amém? Glória a Deus. Olha, irmão, quando eu falei da fitinha da menina, não é condenando a menina, não, viu? É só dizendo pra você que às vezes é importante. Não, mas eu já tinha falado com ela, pastor, em casa. É porque o senhor sabe. Não, eu sei. Não, é porque, sabe por quê? Eu vou só explicar aqui pra gente não sair fora do tema. É porque muitas vezes eles são consagrados. É, pastor, eu sei. Sabe, né? A gente ora, olha, a irmã viu aqui, ó. A gente orou, o braço do rapaz não ficou duro? Ficou? Ficou duro. Eu falei pra ela, mas o senhor sabe. Tá certo, vamos lá. Vamos lá. Ó, assim como a obra santificadora do Espírito Santo é distinto e completiva em relação à obra regeneradora do mesmo Espírito Santo, assim também o batismo no Espírito Santo complementa a obra regeneradora e santificadora do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, aleluia, ele começa a operar em nossas vidas para uma obra de santificação. Preste atenção, irmão, que quando você está em comunhão com o Santo Espírito, até a tua conversa muda. Até o jeito de falar muda. O teu comportamento muda. Por quê? Porque o Espírito Santo que habita dentro de você é santo. Se você estiver conversando com as pessoas assim, numa roda, e tiver conversa imoral, algo que não está agradando, o Espírito Santo te incomoda ali na mesma hora, porque está dizendo, não estou me agradando daqui. Não estou agradando dessa conversa, não estou agradando. Porque é Ele que mora dentro de você. Ele é santo, teu ouvido é santo, teu olhar é santo. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Ó, no mesmo dia em que Jesus ressuscitou, ele quem? Jesus, assoprou sobre os discípulos e disse, recebei o Espírito Santo. Quem ficou com João, capítulo 20, verso 22? Não? Não. João, capítulo Não, 20. o meu foi 1 João e... Capítulo 1, verso 1 e 31. 31. Ninguém ficou com João 20, 22? Será que alguém se perdeu? Mas aqui ele já está dizendo o texto. Recebeu o Espírito Santo. Foi você? Foi? Lê para nós em voz alta. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Ou seja, quando Jesus disse assim, recebei o Espírito Santo, foi porque eles estavam preparados para receber o Espírito Santo. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 3, verso 6, verso 16, se a memória me falha, diz assim, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, proveniente de Deus, que não sois vós mesmos? Glorificai a Deus no vosso corpo, os quais pertencem a Deus. Ou seja, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Por isso que diz, se alguém destruir o templo de Deus que sois vós, Deus destruirá. Como é que destrói? Com vício, né? Com vício, moralidade, com tudo aquilo que vem destruir nosso corpo. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Indicado que, aleluia, a regeneração é uma nova vida. E estavam ali sendo concedidos, ou seja, ele só concedeu o Espírito Santo porque eles estavam andando em novidade de vida. A Bíblia diz que lá em Antioquia, eles eram chamados de cristãos, porque a sua vida parecia com Cristo. O seu falar era parecido com Cristo. Né? Tudo parecia com Cristo. Em 1 João capítulo 2, verso 6, diz, aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Efésios 5 diz o quê? Sede imitadores de Deus como filho amado. Então quem imita a Cristo se parece com ele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Depois ele disse que também deviam ser revestidos de poder pelo Espírito Santo. Ué, como é que pode aí esse negócio? Você é batizado, ainda tem que ser revestido. Olha. Lucas capítulo 24, 49. Quem ficou? 24, 49? É. É eu. Lê para nós aí, irmã. Amém. Em voz alta. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanece, pois, na cidade, até que
do alto, jamais revestidos de poder. Sejais revestidos de poder. Então veja bem, Jesus deu uma ordem. Ei, não saia de Jerusalém, não. Fique até que do alto você seja revestido. Eles obedeceram, foram. E vocês pensam que Jesus falou aquilo ali, não foi no mesmo dia que receberam, não. Muitos ali, saíram. E os que ficaram? Quem fica, recebe. Quem obedece, recebe. E a Bíblia diz que eles foram cheios, viram como línguas repartidas de fogo. É tremendo, irmão. Atos capítulo 1, versos 5 e 8, quem ficou? Lê para nós. Atos capítulo 1, versos 5 e 8. Aí 5 você não leu 6 não, aí você bota 5, aí pula para o 8. Porque na verdade João batizou com a água, mas vos sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Mas receberás a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E se me eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, a Samaria e até aos confins da terra. Você está vendo que Jesus primeiro preparou os discípulos para que não fosse testemunha enquanto eles não foram selados. Houve todo um preparamento. Jesus, quando andava com os discípulos, disse assim: ei, vinde a mim que eu vou fazer vocês pescadores de homens. Então, se ele disse, vinde a mim que eu vos farei, porque eles não eram. Entendeu? E Jesus, quando disse assim, isso para ele pescador de homem, Jesus botava a palavra na boca dele, que é o Espírito Santo. Ele diz, olha, não se premedite no que há de dizer, nem no que há de falar, porque quem falará por vós é o Espírito Santo. Então, quem vai falar por você na sua boca e na minha é o Espírito Santo. Tá triste hoje, né? Não. Tá não? Ai, tá não, pastor. Tá sério só, né? Todo mundo quando me vê quieta, fica pensando que eu tô triste. É porque meu jeito, pastor. Entendi. Não, seu jeito é assim, ó. Amém, irmãos? Portanto, este batismo é uma experiência subsequente à regeneração, certo? É por conta da consequência que você é uma nova criatura. Em quarto lugar, ser batizado no Espírito Santo significa experimentar da plenitude do Espírito. Ei, imagina ser batizado, Deus te mostrar da visão, você vê anjo. Hein? Aí ser batizado, o Espírito Santo soprar no seu ouvido e dizer, filho, desperta para orar. Hein? Imagina ser batizado pelo Espírito Santo e diz, filha, vai lá dar um abraço em fulano ali, com o coração dela assim. É tremendo. Né? Momento de mais angústia, tristeza, ele chega, dá aquele bálsamo, né? Atos 1:5 a gente já leu, né? Este batismo teria lugar somente a partir do dia de Pentecostes. Quanto aos que foram cheios do Espírito Santo, antes do dia de Pentecostes, como diz lá em Lucas 1:15, 6 e 7. Quem ficou? Lucas 1:15. Leu o capítulo 1 e o verso 15. Depois você pula o 67. Tendo, pois, muito empreendido por em ordem a narração dos fatos, que entre nos se cumpriram, porque será diante o Senhor e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Aí você leu o 67, versículo 67. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo... Entender bem, irmãos. Tem gente que antes de Jesus subir, a Bíblia diz lá em João 7:37, quando Jesus pôs-se em pé, clamou e disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre e jorrarão para a vida eterna. E disse ele do Espírito Santo,
que havia de receber por aqueles que nele crêem. Ou seja, se eu tenho vontade de ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que ter vontade de buscar. O que diz lá na passagem de Efésios? Não vos embriagueis de bebida forte, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ó, enchei-vos, é você que busca para se encher. O Espírito Santo não vai te tomar assim se você não quiser. Não, é você que tem que dar lugar. Está no culto, irmão, desprende de tudo que está em tua volta, mesmo esses minutos que vem para cá para orar. Ah, Jesus, me sela. Tem um amigo lá em São Paulo que ele dobrando o joelho, num culto assim, abertura de culto assim, diz, ô Jesus, me sela, eu quero ser cheio do Espírito Santo. E Jesus, pô, batizou, daqui a pouco o menino fala em mistério. O irmão meu lá da Deus é Amor dirigindo o carro. Eita, Jesus, culto gostoso. Ele anda lá, vai e tome língua estranha, começou a falar. Jesus batizou o homem dirigindo. Tá vendo? Eu fui em casa orando. Olha, tá vendo? Tem que ter vontade. Vigília, círculo de oração, abertura de culto aqui mesmo. Jesus me batiza na madrugada, na meia-noite. É importante porque o Espírito Santo ele vai te dar poder, te capacitar para pregar, te inspirar, te dar autoridade. Tá entendendo, igreja, sim ou não? Sim. Então, meus irmãos, é desse jeito, ó. Lucas não emprega a expressão, deixa eu ver aqui, ó. Lucas não emprega a expressão batizado no Espírito Santo. Este evento só ocorreu depois da ascensão de Cristo, né? Lucas 24, 49, já foi lido? Já. Foi você, né? E João 16, 7, quem ficou? João capítulo 16, verso 7 até o 14. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo é julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não vos podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará em si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Eita, glória. Glória a Deus. Então essa promessa aí vem desde o profeta Joel e foi dada, entendeu? Irmão, quando você prova da virtude, da plenitude do Espírito, você não quer acabar isso. Mas é necessário que o meu coração, por exemplo, uma pessoa que não perdoa, que tem mágoa, que tem assim um sentimento de ira, tem que primeiro trabalhar isso. Tem que primeiro. Porque se o Espírito Santo não achar, se tiver teu coração cheio dessas coisas, ele não habita. A Bíblia diz lá em João, eu não sei mesmo, acho que é 17, que diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não vê, não conhece, mas vós conheceis. E o mundo não pode receber, mas vocês conheceis. E está em vós e está convosco. Ou seja, o mundo, quando se fala em mundo, é a pessoa que vive para esse mundo. Ama, pratica e se deleita com as coisas desse mundo. Então o Espírito Santo não pode habitar nela. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos ler aqui, ó. Os livros de Atos descrevem o falar no, ó, aqui, ó, por exemplo. Aqui já está falando o quê? O falar de línguas, ó. O livro de Atos descreve o falar noutras línguas como um sinal inicial do batismo no Espírito Santo. Quem ficou com Atos capítulo 2, verso 4? 2, 4, né? Ajudei. Atos 2, 4. E todos foram cheios do Espírito
Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Irmãos, o dom, o falar em outras línguas, os irmãos sabem que é um dom, né? Dom de línguas. Então, é um sinal inicial de que você foi, né, selado. Então, tem gente que começa a fazer silabar algumas palavras, até como se fosse assim, diferente, né? Entendeu? Então, assim, quando você for buscar a Deus, que tiver em consagração, jejuando, busque pelo batismo, busque para que você possa ser selado com o Espírito Santo, consagre a sua vida, libere perdão, não deixe entrar mágoa, busque a Deus, peça para Jesus lhe selar, peça para Jesus lhe encher, entendeu? O Espírito Santo, ele se encarrega de tudo, irmãos. Então, tenham suas vidas em obediência à palavra, à liderança, né? E que vocês vão prosperar espiritualmente, vão crescer espiritualmente, certo? Então aqui, irmãos, o falar em línguas é um dom. João Batista não fala em línguas, e era cheio do Espírito Santo. Agora deixa eu perguntar uma coisa a você, muito polêmica. Quem é cheio do Espírito Santo? Pula? Pula? Pula, irmã. Pula de acordo. Pula? Tá na Bíblia? Tá. Tá. Tá na Bíblia. A Bíblia diz que quando Maria chegou para João, saudou, saudai a agraciada Maria. João fez o quê? Saltou é o quê? Eita, glória, não fica de Se falta um, falta o último, né? Vamos ler. Qual é E o... o bebezinho no meio de Maria pulou também. Qual é o versículo? Só falta só o último para terminar aí. Qual é o versículo aí? Aqui é 4:31. Atos 4:31. Olha aí, ó. Atos 4:31. Lê só isso aí para ver. E tendo ele orado, volveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Veja bem. Falta também. Falta qual? Peraí, vou ler. É mesmo, irmão. Veja que ele disse assim, anunciavam a palavra com ousadia, eles foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo deu ousadia para pregar. Aleluia, Deus. E houve um mover, só vai haver um mover na minha e na tua vida quando a gente tem propósito de orar junto. Ó, e tendo eles, ó, orado, tá vendo? Amém? Pode ler, irmã Lara. E eu não o conhecia, mas para que ele se fosse manifestado a Israel, vim eu por isso, batizado com água. Batizando com água. Porque ele estava explicando que as pessoas primeiro tinham que se batizar para poder... porque ele dizia assim, produzam frutos dignos de arrependimento. Aí os caras conhecedor da lei, ele dizia assim, agora tá posto, viu? Machado a toda árvore que não dá bom fruto, viu? Produzam, porque se você escora aí dizendo que é filho de Abraão, é dessas pedras Deus pode suscitar para Abraão. E os que não sabiam, os mais fraquinhos, os soldados? E nós? Vocês não cobrem mais do que lhe é devido. Aí diz, e nós? Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E nós? Quem tem comida, faça o mesmo. Produzam frutos dignos de arrependimento. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Vocês sabiam que tem gente que, antes de descer as águas, é selado com o Espírito Santo? Está na Bíblia. Paulo foi batizado com o Espírito Santo antes de descer as águas. Eu fui, num dia que eu me converti. Aí ela não desceu ainda as águas, ela foi selada. No dia que eu aceitei Jesus, eu fui batizada com o Espírito Santo. Tá vendo? No dia, na mesma hora. Sabe por quê? Porque a gente tem que procurar buscar agora como quando a gente se converte. Por quê? É o primeiro amor. A Porque eu gente vi, fica com sede, então a gente tem que deixar Eu vi os amor. irmãos sentindo a presença do Espírito Santo, eu só quero sentir o que eles estão sentindo. Aí, tá vendo? Glória. A sinceridade, né? Aí você não irmãos? pagou o preço de oração desse? Não, foi no dia que eu aceitei Jesus. No dia que aceitou Jesus. Mas